Fala, Homo sapiens, seja bem-vindo ao meu canal Biologia na Cabeça, comigo, com o professor Francisco Anselmo, que procuro tirar suas dúvidas, esclarecer suas dúvidas, enfim, tirar qualquer problema seu com a biologia. É por isso então que eu já te peço, já se inscreva aqui no meu canal, já dá um like antes de rolar esse vídeo, clica no sininho para garantir novos vídeos e elucidar mais a biologia na sua cabeça, e já compartilha nas redes sociais para ajudar toda a sua galera também a esclarecer a biologia. Vamos lá, revisando. Então, um resumão essencial pré-ENEM 2021, parte 4 e última parte, onde eu falo então citologia e bioquímica. Vamos começar pela citologia então. Procária, eucária. Bom, procária e eucária são dois domínios os quais os seres vivos se dividem em virtude da sua organização celular, em que procária esses seres não têm uma carioteca, ou seja, uma membrana do núcleo, não tem nenhuma organela com membrana, ou seja, são as bactérias. Seres super, hiper, mega simples, em que a eucária sim tem a carioteca, sim tem essa membrana do núcleo, sim tem as organelas com membrana, que são as células de quem? Fungos, protozoários, células que constituem vegetais e animais. Células e organelas. Bom, nós sabemos que as organelas celulares, elas têm muitas funções para manter viva a célula. Então, nós vamos ter, por exemplo, vamos ter os ribossomos, que são as organelas que sintetizam proteína. Nós vamos ter dois retículos endoplasmáticos, granuloso, que é granuloso por quê? Porque tem aquele ribossomo que eu falei antes, e é por isso que o REG, retículo endoplasmático granuloso, sintetiza proteína. Aí tem outro retículo endoplasmático, que é o não granuloso, o RN ou REN, ou seja, não tem grânulo, não tem ribossomo, não sintetiza proteína, mas ele faz muita coisa, entre eles sintetizar lipídios. E também o complexo Golgiense, ele é responsável pela secreção de substâncias, geralmente são feitas a partir de glicose e proteína. Tem o lisossomo, que tem a função de digestão celular, ou seja, ele que vai ter a função de digerir, através, obviamente, de enzimas, tudo que a célula engloba. Peroxissomos, então, eles produzem uma enzima que é a catalase, que é o que vai quebrar o peróxido de hidrogênio, o H2O2. Aí quebra em água, mas libera uma molécula de oxigênio que vai oxidar a célula. Por isso que é necessário a gente se alimentar de alimentos antioxidantes. Eles podem fazer uma questãozinha envolvendo lá nutrientes, certo? Com a citologia. É bem coisa de Enem, bem cara de Enem. Tem os centríolos, que são aquelas organelas microtubulares perto do núcleo, que tem a função de orientar a célula durante a divisão celular. Cílios e flagelos, que são relacionados com a locomoção da célula em meio líquido. Tem as mitocôndrias, que têm a função de realizar o processo de respiração aeróbia, o que vai garantir o quê? Energia, então, para a célula. Enquanto que os cloroplastos nas células vegetais, eles vão realizar o processo da fotossíntese. A membrana plasmática, a composição química dela, ela é lipoproteica, ou seja, ela tem camada de lipídio e camada de proteína. E o modelo da membrana é o modelo do mosaico fluido, em que a camada de lipídio ela é uma camada fluida, uma camada única em cima, em que a parte de proteína é uma dupla camada, em que ali tem proteínas, moléculas de proteínas, em forma de mosaico.
uma está no meio, outra está em cima, outra mais para baixo, e é esse modelo de membrana do mosaico fluido que nos permite entender o mecanismo de transporte de substâncias, de íons, enfim, através da membrana. Porque há dois tipos de transporte. Tem o passivo, aquele em que a célula não gasta energia, e o ativo, sim, em que a célula gasta energia. Bom, vamos começar pela osmose, que é um processo em que quem passa de um meio para o outro é a água, ou seja, é o solvente, certo? Então, tem que ter na cabeça o macete: osmose, passa a água, passa o solvente, enquanto que no transporte simples, quem passa é o soluto. Vamos lembrar um pouquinho? Solução, água com açúcar. O açúcar na água é soluto. A água da água com açúcar é o solvente. Na difusão simples, passa onde tem muita concentração do soluto para onde não tem concentração. Que nem aquele vidro de perfume. Dentro do vidro está muita concentração das partículas do cheirinho gostoso, bom do perfume. Quando a gente tira, ele vai e se espalha para onde não tem concentração das moléculas do perfume que a gente sente. E a difusão facilitada é quando proteínas carreadoras, ou melhor, transportadoras, vai transportar partículas fora da célula para dentro e vice-versa. Bom, então vamos ao núcleo, que é considerado o centro vital da célula, até porque ele controla praticamente todos os processos que ocorrem na célula. E o ácido nucleico, então, que é o responsável por tudo isso, ele vai formar basicamente a cromatina, que é um fio todo desespiralizado, como se tu pegasse um fio de carretel de linha e espalhasse ele numa mesa. Essa é a cromatina. No momento em que a célula vai se dividir em outras duas, acontece que essa cromatina, constituída desse material genético, ele vai se enrolar, condensar, formar um pacote de DNA, esse pacote chamado de cromossomos, tá? Então, de cromatina para cromossomo, ele se condensa, ele se enrola. De cromossomo para cromatina, ele se desenrola, se descondensa. Bom, vamos falar dos ácidos nucleicos de síntese proteica. Primeiro, ácido nucleico, que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o ARN, o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá? Então, o DNA e RNA, a única diferença bioquímica nele seria os açúcares presentes na unidade que forma. É chamada de nucleotídeo. Então, o nucleotídeo tem pentose, glicose. No DNA é uma desoxirribose. Na real, uma pentose, ou seja, é uma molécula com 5 carbonos, certo? E tem as bases nitrogenadas, que o DNA tem adenina, timina, guanina, citosina. E no RNA, esse nucleotídeo tem o mesmo fosfato. Da pentose, ele vai ter o que? A ribose. Então, D, desoxirribose, DNA, R de ribose, R de RNA. E as bases nitrogenadas é adenina, uracila, guanina e citosina. Guanina e citosina é igual nos dois, tá? A adenina é igual, DNA tem o que? A timina, e RNA tem a uracila. E no momento vamos parear A com T, T com A, ou seja, adenina, timina, timina, adenina, adenina, timina, timina, adenina, e são duas pontes de hidrogênios, ou duas ligações de hidrogênios, e C, citosina com guanina, G, ou guanina com citosina, são 3 ligações de hidrogênio. E então, em relação à síntese proteica, nós temos primeiro a duplicação, em que a molécula de DNA se duplica.
Depois temos a transcrição, em que o DNA ele se esgaça e uma parte dele vai servir de modelo para fazer o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai lá para o ribossomo para sofrer o processo da tradução. Sim, todas as sequências de bases nitrogenadas do RNA mensageiro vai ser traduzido em vários aminoácidos. E vários aminoácidos formam o que? As proteínas. Divisão celular, mitose e meiose. Mitose ocorre para reparação de tecidos, obviamente vai multiplicar as células, e nós seres pluricelulares, nós crescemos por mitose. E a meiose é para quê? É para produzir gametas, ou seja, meiose começa uma célula diploide com todo o número cromossômico da espécie e produz gametas haploides, ou seja, com metade do número de cromossomo que a espécie tem. Aí na mitose é igual, tá? São células diploides, que formam células diploides, que formam células diploides. E lá na meiose, como ele vai formar os gametas, células sexuais, que são haploides, tem a metade para na fecundação se restabelecer o número diploide, que vem no nosso caso, espermatozoide com 23 cromossomos, óvulo com 23 cromossomos. Então vai lá, papum, fecunda, originou o embrião com 46 cromossomos. Aí a meiose tem 2 etapas, mas a mitose uma etapa. E é o que acontece aqui. Bioquímica. Então, temos a água, que é o solvente universal. Muitas das nossas reações metabólicas precisam da água. Sais minerais, todos os sais minerais estão em todas as nossas células, com muita função que eles têm. Fósforo, que deixa a dentina do dente forte e resistente. Cálcio, que tem nas nossas células, nos nossos ossos. Ferro, que tem na nossa hemoglobina. E por aí vai. Bom, os carboidratos geram energia para as células. Proteínas, muitas funções. Eles formam as enzimas para nosso metabolismo ser rapidaço, estrutura do corpo, estrutura da pele, enfim, todo o nosso corpo é proteína. Lipídios são as gorduras que têm a função do quê? De fazer parte da membrana da célula. Os lipídios também eles têm uma função de reserva energética. Tipo, terminou todo carboidrato, vai lipídio. Terminou lipídio, vai proteína. Mas para acontecer isso, a pessoa tem que estar sem comer há muito tempo. Enzimas, então, como eu falei, torna rapidaço, como eu falei, as reações químicas. Então, as enzimas são catalisadores. Eles fazem com que as reações químicas sejam mais eficientes. Então, eles podem formar um produto, juntando 2, ou pegar um produto e quebrar ele, como acontece com as enzimas do nosso sistema digestório. E as vitaminas, que são super, hiper, mega importantes todas. Em suma, muita proteína dá problema, pouca proteína também dá problema. E então, agradeço a você que chegou até aqui e boa sorte lá no Enem. E tamo junto. Fui!